Suculentas, chuva e frio. Essa combinação é possível de dar certo? Fica aqui comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Gente, a friaca, a massa de ar polar que chegou ao sul há alguns dias, chegou aqui no interior de São Paulo. A chuva está intensa, eu vou botar meu capuz, porque senão eu vou ficar doente. Ai, vamos lá. Chegou aqui, o tempo esfriou muito, a chácara tá um barro, muita chuva e frio de verdade. E eu fico imaginando que vocês entram em desespero com essa combinação, querendo colocar guarda-chuva em cima de todas as plantas ou sair recolhendo todo mundo e colocar num ambiente coberto. Não precisa, ok? O que são plantas suculentas? Plantas suculentas são plantas que pertencem a várias famílias botânicas, ou seja, não existe uma família botânica das suculentas, não. São plantas que estão distribuídas por todas as famílias botânicas que existem, com uma característica em comum: elas reservam água no seu tecido, sejam nas raízes, no caule, nas folhas, enfim, elas possuem uma reserva de água. E por que elas possuem uma reserva de água? Porque elas são plantas de ambientes bastante inóspitos, ambientes onde existe uma temperatura alta, muita exposição solar, sol durante muitas horas e uma chuva muito escassa. Então elas ficam longos períodos na seca e quando a chuva vem de forma abundante, torrencial. E é por isso, vamos trocar o braço, e é por isso que a gente faz a rega desse jeito. A gente espera o substrato esturricar, ficar seco, elas sentirem sede quando a gente rega, que a gente rega abundante. Tá, Grazi, onde entra o frio nisso? Gente, essas regiões também existem suculentas e cactos típicos de regiões frias, e essas regiões também passam pelo período do inverno. Então, vocês não precisam ficar desesperados, ligando o secador para tirar a água do miolinho, tá? Não façam essa loucura se vocês não querem morrer com um choque ou levar um susto bem grande. A água acumulada no miolinho não vai causar BO se a sua suculenta é cultivada de forma correta. Grazi, o que é cultivar suculenta de forma correta? Bom, substrato drenável, aquele substrato poroso que não acumula água, ou seja, o substrato contrário ao substrato de hortaliça. Então você vai fazer um substrato onde você vai colocar ingredientes drenantes para que a água passe pelo vaso e vá embora. O suficiente para a planta absorver o que ela precisa e não ficar mergulhada na água. Fechado? Então você pode colocar carvão picado, você pode colocar perlita, você pode colocar casca de arroz, você pode colocar pedrisco, você pode colocar isopor, você pode colocar... Qual que é o nome daquela pedrinha bonitinha que eu esqueci o nome agora? Uma pedrinha bonitinha. Você pode colocar diversos ingredientes drenantes. Mas, Grazi, eu não acho na minha cidade. No nosso site tem vários deles, inclusive o substrato rei pronto, para quem não quer ter trabalho. O substrato rei é aquele substrato típico para suculenta que vai tomar muita chuva, porque ele é recheado, riquíssimo em perlita. Não quer comprar o substrato pronto porque você tem o prazer de colocar a mão na terra e fazer o seu substrato? No nosso site tem vários ingredientes para você montar o substrato que você adora. Fechado? Além do substrato, qual é o outro ponto fundamental para cultivo correto das suculentas? Sol. Suculenta não é planta para ser cultivada dentro de casa, pelo amor de Deus, tá? Elas são lindas, elas têm um colorido magnífico, elas são maravilhosas, elas são de formatos diferentes. Quer ver? Vou
maravilhosa. Olha que coisa mais linda! Mas são plantas de sol, gente, que precisam de no mínimo 6 horas de sol por dia, todos os dias. Combinado? Olha outra aqui, ó. Recheadíssima de água no miolinho, que vai ficar aqui. Tem mudas à venda para quem quiser. Olha outra aqui que agora no frio entra em dormência. Elas vão fechando assim, ó, ficando sequinhas, ó. Mas não tá morto não, na primavera brota tudo de novo, tá? Então, vocês precisam oferecer para as suculentas de vocês, no mínimo 6 horas de sol todos os dias. Grazi, aqui na minha região é muito cruel, é muito quente, o sol chega a 50 graus. Eu posso oferecer esse sol dentro de uma estufa, por exemplo? Pode, mas ela precisa de 6 horas de sol por dia, todos os dias. E a rega típica. O substrato esturricou, ficou seco, feito areia do deserto, aí você rega abundante. E o que é uma rega abundante? É aquela rega que você vai começar com o esguicho, com o copo, com a mangueira, com o que você quiser, até sair pelo fundo do vaso e o substrato ficar completamente encharcado, ok? Esqueçam a seringa, esqueçam a colherinha todo dia no pezinho da planta, porque isso apodrece planta. Então vocês não precisam ter o pavor, porque a sua suculenta, se cultivada de forma correta, é uma planta resistente, é uma planta rustificada que vai aguentar uma temperatura baixa. Grazi, mas aqui na minha cidade tem geada. Bom, aí são outros 500, ok? Se tem geada, você pode sim cobrir as suas plantas para evitar a queimadura típica da geada, beleza? Granizo, Grazi, aqui de vez em quando dá chuva de granizo, o pessoal de Curitiba que diga, né? Aqui de vez em quando dá granizo. Sim, o granizo machuca as plantas. Então, regiões onde existe muito granizo, realmente é um desafio cultivar assim ao ar livre. Porque a pedra, quando bate na planta, além de cortar a planta, rasgar, machucar a planta, essa ferida é porta aberta para fungo. É muito comum, depois de uma chuva de granizo, as plantas aparecerem com fungo. É típico. E aí sai todo mundo aplicando fungicida desesperado. Então, se na sua região isso acontece, realmente você tem motivos para se preocupar com o cultivo ao ar livre. Agora, se não acontece, gente, pelo amor de Deus, sejam felizes e deixem as plantas tomar chuva. Chuva é adubo de Deus, elas amam, é um adubo de verdade. Quando eu falo que é adubo de Deus, é adubo de verdade, as plantas ficam muito mais lindas. Plantas que sofrem com baixa temperatura nesse momento, mas os cactos, porque agora eles estão caminhando para a dormência, e as eufórbias. As eufórbias nessa época do ano perdem todas as folhas. Chega o inverno, tá só o caule dela, aquelas folhinhas sumiram todas. Por quê? Porque são plantas que na época fria sofrem. Elas realmente sofrem, mas eu vou mostrar para vocês que eu tenho várias eufórbias aqui plantadas no chão, tá? E vão continuar no chão com frio ou sem frio. Olha que coisa linda. Tá toda florida. Olha, é uma florzinha simples, mas quem cultiva eufórbia sabe que o bonito da planta é realmente o vegetal exótico, tá? Essa daqui, ó, essa daqui já perdeu todas as folhas. Essa é minha grande paixão, minha Mac variegata. Amo essa planta loucamente. Olha o desenho que existe nesse vegetal. Eu amo essa planta é magnífica para mim, não existe igual, pois ela já perdeu todas as folhas. Outra eufórbia, ó, no chão. Essa aqui eu não sei a ID, mas que também agora, em pleno outono, tá com florzinha.
A minha palito de fogo, que agora tá começando... Agora não, né? Ela passou o ano todo colorida, mas agora ela vai começar a colorir de verdade. Olha isso. Sou maluca nessa planta. Maluca, maluca, maluca. Essa aqui é aquela parente da Aveloz, só que a Aveloz fica toda verde e a palito de fogo fica nesse colorido. Aqui, ó. Essa daqui, a minha chifre de vaca, quem normalmente faz a polinização são os marimbondos e as vespas, que amam essa planta. O que mais que eu tenho de eufórbia aqui no chão? Quer ver uma que perdeu as folhas e que estava começando a soltar folhinha, mas que agora... Ó, essa aqui é outra que eu adoro. Essa é a Aloadia, Euphorbia aloadia. Ela ainda tá com as folhinhas. E essa daqui, ó, é a Euphorbia aloadia cristata. Amo loucamente. Outra que é magnífica, Euphorbia lactea variegata. E a versão cristata dela tá onde? Onde eu plantei? Já tô perdida aqui. Aqui, ó. Essa é a versão cristata dela. Aqui é um monadenium, que é da família das eufórbias. Outro monadenium, que é da família das eufórbias. Eu tenho uma toceira linda dessa planta. Outra eufórbia, Euphorbia tortilis. Adoro. Aqui, ó. Aqui eu ganhei da Alê. Que tá rebrotando, mas tinha perdido todas as folhas. Aqui, ó, embaixo, perdeu todas as folhas. Então, é isso, gente. Ó. Outra eufórbia que forma toceira. Essa é a época do ano que as eufórbias são as plantas que mais sofrem com o frio aqui da minha coleção, mais até que os cactos. São plantas que não toleram geada, são plantas que não toleram, de modo geral, temperaturas abaixo de zero. Muitas suculentas da minha coleção, teve um inverno aqui que foi muito rigoroso, que deu 2 graus, passaram por congelamento, descongelaram e ficaram lindas e maravilhosas. O que eu quero dizer com isso? Que se você mora numa região do Brasil muito fria, serra, no sul do país, e aí você tem geada com frequência, você tem granizo, ou você tem temperaturas muito baixas, fique atenta com essas plantas, cactos principalmente, além dos cactos, as eufórbias. O restante, de modo geral, tolera o cultivo no tempo, desde que você respeite principalmente substrato, questão de luminosidade, no mínimo 6 horas de sol por dia. Aqui as minhas plantas tomam 12 horas de sol no verão e uma média de 8 a 10 no inverno, que eu tenho sol de leste a oeste. E a rega, você só vai regar de forma abundante quando o substrato estiver esturricado. Eu espero que eu tenha, com esse vídeo, tranquilizado um pouco vocês, que ninguém mais acorde no meio da madrugada para tirar a planta da chuva, ok? Que vocês tenham paz, porque o cultivo tem que ser leve e feliz, senão a gente afasta da nossa vida. Um beijo no coração, não esqueçam de visitar o site para descobrir todos os vasinhos maravilhosos que possuem lá, além dos insumos para você fazer o melhor substrato para a sua coleção. Beijo! Tchau!